Prazer, meu querido. Eu me chamo Damilton Arcanjo. Se você é novo por aqui, este vídeo é um vídeo atípico do canal. Quem já me segue há um bom tempo, quem acompanha os vídeos do canal já sabe que eu costumo gravar ao ar livre, caminhando e conversando contigo. Só que hoje estou aqui dentro do meu quarto. Vou fazer um react falando sobre o segredo da prosperidade do canal Família Judaica. A moça deste vídeo, ela vai ensinar costume judaico e ela começou a praticar e que fez com que ela prosperasse mais do que o normal. Então acompanhe este vídeo até o final e para não se esquecer, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, curte e comenta. Só assim o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai compartilhar para mais pessoas. Então, muito obrigado. Quando eu decidi que eu queria mudar de vida, eu sabia que eu não poderia fazer isso sozinha e que eu precisava principalmente da ajuda de Deus. Nessas dicas que eu vou te dar, eu não só falei, eu não só pensei, eu não só descobri o que dava para fazer para mudar a minha vida. Eu, sobretudo, pratiquei. Se você quer saber mais, acesse esse vídeo. Eu acredito que todos tinham que ter esse fogo de querer mudar de vida, esse fogo de insatisfação de estar na vida a qual se encontra, sabe? Tem pessoas que se encontram em vida horrorosa, drástica, vida totalmente desgraçada financeiramente, espiritualmente, se acomoda naquela situação, tanto financeira, quanto cônjuge, quanto espiritual, e acaba se acomodando e levando aquela vida ali. A Deus dará. Acaba se acomodando com isso. Tá? Eu queria que todo mundo tivesse essa insatisfação. Insatisfação e não ingratidão, tá? Veja bem, totalmente diferente. Bom, e que este fogo possa queimar dentro de você, que através desse vídeo você consiga, né, perceber certas coisas, certas manias ou comodismo na sua vida e que você possa sair dessa sua zona de comodidade, dessa zona em qual você se encontra estagnado, parado, impróspero, sabe? E que você passa neste momento prosperar. Mas para isso você precisa praticar, é o que ela acabou de falar. Precisa praticar, tá? E primeiramente precisa se conectar com Deus, precisa buscar no Pai, entregar diante dele, não murmurar, não reclamar e chegar diante do Senhor e colocar a minha situação. Eu tô nessa situação X, assado, Y, Z e assim vai dar certo, tá? Então, é, não se acomoda, não fica estagnado. Eu espero que você prospere. Espero que você veja esse vídeo, analise a sua situação, sua vida, veja o que precisa ser mudado, veja o que precisa ser trabalhado em si mesmo e coloca em prática aquilo que você aprender aqui. Tanto aqui quanto qualquer outro lugar. Se é um livro de autoajuda, se é um livro de você precisa aprender algo, uma dicção, uma oratória boa, se você precisa aprender sobre finanças, como controlar o seu dinheiro e tudo mais, cara, coloca em prática. Não basta você simplesmente ler e achar que você vai aprender, ter aquelas habilidades ali por telepatia. Não. Coloque em prática, exercita. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Acesse esse vídeo. Shalom, pessoal! Eu sou a Ruth do Instagram Família Judaica. Mas hoje não tem café, tem 2 bebês que estão aqui. Então, vocês já sabem, o barulho é todo deles. Sempre tive uma vida tranquila, graças a Deus, financeiramente dizendo e até espiritualmente, assim, antes de entrar no judaísmo. Eu nunca fui muito, como eu posso dizer, fiel, assim, na igreja e tudo mais que eu frequentava, mas, de certa forma, eu tentava seguir tudo de uma maneira correta conforme eu havia sido ensinada. E pra mim aquilo estava bom. Quando você começa a cumprir Torá, você vê que as coisas não vão acontecer num passe de mágica. Quando você começa a cumprir Torá, a sua vida não vai ficar boa. E aí você entra num conflito. Por quê? Porque você fala, nossa, na época que eu tava lá no mundão, como dizem por aí, a minha vida era tranquila. E depois que eu entrei no judaísmo, comecei a cumprir mandamento, minha vida parece que desandou. Bom, isso é super comum. Afinal, você está fazendo algo extraordinário. Você saiu de uma idolatria, assim como Abraão, você saiu daquela idolatria e, meu amigo, agora é caminhar no deserto. O povo, quando estava lá no Egito, eles estavam vivendo em escravidão, não estavam?
E aí o que aconteceu com o povo? Eles saíram da escravidão e ao invés de já chegarem na terra prometida num piscar de olhos, o Eterno colocou eles no deserto. Então às vezes a gente pensa, nossa, eu enfrentei luta por tanto tempo e agora que eu saí dessa luta eu entrei em outra. Não, você não entrou em outra luta. Você está caminhando no deserto para moldar aquilo que aquela luta anterior não moldou no seu caráter. E você precisa passar pro deserto para ver se você vai murmurar. E o que aconteceu com o povo? Ah, cara, isso é interessante, sabe? Às vezes, quando a gente tá no mundo, as coisas parecem caminhar bem melhor que quando a gente se converte ao Evangelho, quando a gente aceita Cristo e quer seguir a maneira correta, quer seguir as Escrituras. Só que, na verdade, não é que as coisas pioram. É que, na verdade, a gente está deixando velhos hábitos que a gente achava que era normal, velhas práticas que era normal para nós, que era satisfatória, e começamos a deixar ela de lado e seguir as práticas corretas. As práticas erradas de antigamente, anteriormente, era satisfatória, era gostosa, era boa, sabe? O pecado em si, muitas vezes ele é satisfatório, no momento, mas depois ele tem gosto amargo, sabe? Não somente o pecado, mas todas as práticas, sabe? Quando você gasta dinheiro à toa, quando você pega a sua reserva ou o seu salário e vai gastar na balada, ou vai sair comprando como se fosse milionário rico, aquilo ali gera dopamina, gera um prazer momentâneo, mas depois, cara, que aquilo ali passa, que seu dinheiro acaba, bate um arrependimento, bate uma tristeza, um desespero. Entendeu? E quando você consegue aprender e seguir princípios, não, vou economizar, sabe? Aí você se controla. É dolorido se controlar. É dolorido você passar vontade. Cara, eu tô com vontade de comer um lanche, mas eu preciso economizar hoje. Cara, você economiza hoje, sabe? Mas futuramente você vai ter liberdade financeira, se você tiver propósito, sabe? E você vai ter condições de comprar, de comer o que você quiser. Então são momentos que a gente precisa sacrificar que é doloroso, mas para um propósito melhor. E quando Deus já adverte a pessoa de algo aqui, não é porque ele está sendo ruim, ele está sendo mal. Ele só está te protegendo de algo pior pode acontecer no futuro contigo se você não fizer o que é certo, sabe? Se você fizer o que é errado, você pode enfrentar e colher frutos amargos, frutos podres, frutos doloridos para sua vida, né? E isso você precisa aprender. Se você está no deserto, se você está na prova, você precisa aprender isso. Porque se você não aprender agora, cara, você vai ficar repetindo o mesmo processo até você aprender e conseguir passar de fase, passar para o próximo nível, para a próxima etapa. É como se fosse uma escola, a vida é uma escola. Mas assim, pessoas que nunca saíram da quinta série e repetiram a quinta série até desistir de estudar. Por quê? Porque não quis aprender aquele momento, porque não quis aprender aquela matéria. Ficava sempre na recuperação e era reprovado na recuperação porque não aprendia a prova. Eu não aprendi o que era preciso aprender e praticar e ser feito. Então, se você também na vida não aprende, não faz o que tem que ser feito, você vai ficar repetindo a mesma prova, vai ficar passando pelo mesmo deserto até você aprender e passar para o próximo nível, para a próxima fase. E quando você chegar no próximo nível, na próxima fase, você não se contenta com aquilo, porque o contentamento, ele não vai te deixar simplesmente naquele nível. Você vai voltar para trás. Trata em conhecimento, se trata em financeiro. Se você chega a um certo patamar de dinheiro e para de produzir, você pode chegar a um dia em que você não vai ter. Aos poucos você está retrocedendo e não está percebendo. Então, sempre busca adicionar um pouco mais na sua vida. Sempre busca conhecimento. Sempre busca é, se conectar com Deus, sabe? Sempre busca ler as escrituras. Não ache que você lendo hoje já sabe o suficiente, já tá bom. Não, sempre aprenda o quanto for, sempre um pouco mais. Nunca a gente vai saber o suficiente. Então, a vida é assim. A nossa vida é espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal. Então, a gente sempre vai precisar estar aprendendo e praticar para estar saindo da prova da situação. E quando você passar por aquela situação, você vai ver, cara, como que eu fiquei
perdido naquilo lá. Você vai estar mais maduro e vai falar, aquilo era tão fácil, eu passei tanto perrengue, sabe? Era difícil porque você não tinha aprendido, porque você não sabia. Mas quando você aprende, você sabe e você executa, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. O povo, quando estava no deserto, murmurou. O primeiro tópico desse vídeo é entender que você cumprir Torá, você cumprir os mandamentos de Deus, não vai te dar uma vida boa de uma hora para outra. Muda sim muita coisa, você tem um contato espiritual totalmente diferente de tudo que você já viu. Muitas portas são abertas, mas não quer dizer que você vai ter uma... Às vezes a gente começa a fazer algo e acha que o resultado vai ser instantâneo, igual miojo. Esquentou a água, colocou, cozinhou, já pode comer que tá pronto. Não. Às vezes quando a gente começa um processo, ele é doloroso e demorado. Então, tudo, se você quer crescer, você quer mudar, em todas as áreas da sua vida, cara, não é instantâneo, é um processo. Leva tempo, dedicação, esforço, tá? Então, não é algo que você vai começar hoje e hoje mesmo você vai ter resultado. E amanhã mesmo você já vai estar rico. uma vida financeira próspera, pois isso quem decide é o Eterno. Então, já desapega disso daí. Essa questão aqui de quem decide é o eterno também faz sentido. Deus é maravilhoso porque, cara, se você está na presença dele, se você é, busca riqueza e não consegue, você faz tudo certo, segue todos os passos, está corretamente, politicamente correto, biblicamente correto e não prospera e não cresce, e você sabe, você entende que não é da vontade de Deus, cara, é porque Deus sabe, se Ele te dá riqueza, talvez você não será mais o mesmo. Talvez você perderá a sua essência, a sua humildade, você sairá da presença. Então, tem coisas também que, é, assim, Deus não concede a nós por bem próprio nosso, né? Na verdade, é o que eu falei no começo, tá? É, às vezes Deus nos impede de algo porque não é por ódio, não é porque ele não gosta da gente, ele não ama a gente. É por amor mesmo a nós que ele não nos concede. Porque se ele conceder, a gente pode colher uns frutos estragados futuramente. Ou seja, Deus não te dá riqueza é porque ele sabe que se você for rico, você vai ser desumilde, você vai sair da presença dele, você vai gastar, vai largar sua esposa, seu casamento, sua família e vai sair aí se relacionando com milhares de mulheres e tudo mais, tá? Então, a gente tem que analisar isso também. Entenda que talvez você esteja passando pelo deserto ou pela prova e está sendo testado pelo Eterno. Quanto mais você passa pela mesma coisa, aquele problema vai se repetindo ao longo da sua vida, é porque você não está conseguindo ser aprovado no teste. Não murmure. A murmuração faz com que você perca as bênçãos do Eterno. E, gente, nós somos muito propícios a murmurar. A murmuração, gente, isso aqui é terrível na vida do ser humano. O ser humano, ele tá propício, ele tem uma inclinação assim grande para murmuração, uma inclinação terrível mesmo, a murmuração em tudo mesmo. A gente acorda e reclama do tempo. A gente acorda, reclama dos problemas que ocorrem em casa. A gente está sempre murmurando. No momento em que você entender que a sua murmuração é como se você estivesse falando para o Eterno: olha, Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria fazendo melhor. Enquanto você murmura. Isso é verdade, tá? Se a gente acorda e tá quente, a gente reclama do calor. Se a gente acorda e tá frio, a gente reclama do frio. Cara, e quando não tem o que reclamar, a gente inventa do que reclamar. Então a gente literalmente tá falando pra Deus, eu faria melhor, tá? Porque a gente não tem a visão ampla de tudo, sabe? Não tem uma visão daquilo que Deus tem. E a gente acha que o melhor pra nós seria o melhor pra todos. Se não é assim, o mundo não gira só em torno da gente, só em torno da minha vida. E a gente acha que a gente faria melhor, sabe, no lugar de Deus. Mas não é assim que funciona. Então deixe de ser murmurão e passe a ser mais grato e passe a agradecer mais. É, porque a murmuração ele atrasa processo na sua vida, ele atrasa a bênção de Deus para sua vida. Então deixe de murmurar e passa a agradecer. Murmurar, você vai continuar na mesma prova, assim como o povo que ficou 40 anos passando por aqueles perrengues que não precisavam, simplesmente porque murmurou. Outra coisa também. Aqui, tá? A murmuração que fez o povo de Israel, que era para estar passando pelo deserto ali do caminho do Egito, quando saiu do Egito,
até a terra prometida, que era para ser 40 dias, levou 400 anos. Se eu não me engano, foi 400 anos, tá? Mais ou menos assim, de 40 dias a 400 anos ou 40 anos. Eu não lembro exatamente, eu sou péssimo com memórias de números, sabe, de nome de pessoas, isso pesa bastante. Mas é algo mais ou menos assim. Se você conseguir dar uma pesquisada aí, você vai entender. Então, a murmuração fez com que o povo demorasse muito, mas muito tempo no deserto, andando em círculo, andando em volta, dentro do deserto, sem sair e ir para a terra prometida. E a murmuração desse povo fez com que uma geração inteira não alcançasse a terra prometida, não entrasse na terra prometida. Entenda isso, isso é pesado, gente. Isso é sério. Então, não murmure. Cara, se você tem algo ali que está pesando na sua vida, não abra sua boca para murmurar. Chega no Eterno e fala: Pai, tá difícil. Me ajuda, por favor. Eu não tô conseguindo. Eu não quero murmurar. Não quero ser ingrato. Não quero, sabe, te entristecer. Então, me ajuda nessa prova. Me ajuda nessa situação, por favor. Cara, e Deus vai te ajudar, sabe? Pedir ajuda, cara, não quer dizer que é murmurar, sabe? Você chegar diante do Senhor e falar: Deus, eu não consigo. Até aqui eu consegui, mas aqui somente o Senhor, sabe? Isso é ser humilde, é reconhecer a autoridade, é reconhecer a divindade e o poder de Deus. Autoridade e o poder de Deus. Então, além de murmurar, chega em Deus e fala o que está pesando, o que está dificultando sua caminhada, e assim será mais fácil sua vida, mais bem direcionada, sabe? Então, quando você chega num pai que tá ali na sua casa e chega reclamando, retrucando e falando, você tá quebrando a autoridade do pai, está rebaixando a autoridade dele como homem da casa. Certamente ele não vai gostar. E se você ainda tiver idade de tomar uns tapas, você vai tomar. Entendeu? Agora, se você chegar diante do seu pai e falar: Pai, é, ela tá assim, assado, você consegue me ajudar? Cara, ele vai ficar feliz, ele vai se sentir útil, vai falar: Meu, tudo depende de mim, eu vou resolver a situação pra ele. Então, ao invés de murmurar, agradeça e coloque a sua situação diante de Deus, tá bem? Também um outro fator que também foi crucial e que você deve seguir na sua vida é a questão da gratidão. Eu sei Isso aqui foi crucial na vida dela, que é a questão da gratidão. Tá? Ela vai falar. Eu já falei aqui agora mesmo pra você sobre isso, né? Já emendei ali sobre deixar de murmurar e ser mais grato. Eu sei que tem muito coach que fala sobre isso, mas na prática real ninguém nunca conta. A gratidão não é somente você acordar e falar obrigada, Deus, por eu estar vivo. Não é isso. Gratidão é por tudo que você tem. Você comprou uma roupa nova, o que a gente costuma fazer? A gente compra roupa nova, veste e aí tira em bola na cama e esqueceu, sabe? Com isso você não está mostrando gratidão. Então o Eterno olha e fala: poxa, ela pediu tanto aquilo e agora ela tá tratando aquilo como qualquer coisa. Eu não vou dar mais nada pra ela. É como se você estivesse falando pro Eterno: olha, o Senhor me deu o que eu te pedi, mas eu não sei se eu... Acho que nós, brasileiro, fala brasileiro, né? Nós é muito acelerado. Tudo que a gente faz, a gente é acelerado. E assim, a gente, eu acho que tem muito dessa mesmo. A gente compra. Pelo menos, eu sou assim. Eu comprei um tênis, eu queria tanto daquele tênis. Comprei, que tal? Usei. Depois que eu usei, cheguei. Cara, às vezes eu coloco na caixa, jogo lá no guarda-roupa e esqueço lá. Já era. E às vezes agradeço ali na hora que compro e tudo mais. E não sigo um ritual de gratidão a Deus por aquilo, né? A gente acha coisa muito pequena, muito superficial. Mas é algo que a gente queria tanto e às vezes, né, na nossa realidade, a gente não tem condição de comprar, de conseguir. Quando a gente consegue, a gente não agradece, não segue o ritual de gratidão a Deus por conta disso, tá? E a gente vive muito nessa loucura, nessa aceleração aqui de vida em questão disso, né? Em questão de tudo no trabalho, dentro de casa, em tudo que a gente vai fazer, a gente é acelerado. Por que que eu falo isso, gente? eu gosto mais. Eu não sei se o senhor acertou. Então, assim, temos que ter muito cuidado. Outra coisa também que mudou a nossa vida e que tem mudado é a bênção após comer o pão.
Eu não sei se vocês sabem, diferente do que é pregado por aí, a bênção não é feita antes. A bênção pela Torá não é feita antes. Normalmente nós faz o quê? Nós oramos antes da refeição, né? Agradece a Deus ali antes da refeição por aquilo que ele concedeu a nós ter na mesa. Algumas, né? Duas fazem isso, outras simplesmente prepara, come, mexendo no telefone, algo que eu acho muito chato e que eu vou acrescentar aqui. É algo meu, tá? Você vai jantar, almoçar, gente, pelo amor de Deus, deixa o telefone de lado, esquece o celular, eu fico feio da vida, né? Quando eu vou almoçar com minha esposa e ela tá comendo, tá assim, uma mão no telefone e outra aqui. Cara, o pensamento, o cérebro dela ali não vai entender que ela se alimentou, tá? Por que que eu falo isso? Porque eu já comi fazendo isso, cara, e depois eu fico, cara, com fome, eu tô com fome, eu fico, pô, será que eu almocei? Meu, dá poucas horas depois, acho que não chega nem a dar uma hora, já tô com fome de novo quando eu faço isso. Mas quando eu pego o prato, sento à mesa ali, vou comendo devagar, dando as 30 mordidas ali, né? O alimento me sacia mais, eu fico mais horas sem sentir fome, mais enérgico, mais cheio. Agora quando eu como ali rápido, um aqui. Cara, a mesma coisa de não ter comido nada. E é uma forma também de ser ingrato, né? Pelo que você tem ali, pelo pão da sua mesa, pelo alimento que você tem na mesa, não somente na questão alimentar, cara. Tudo, sabe? Você tem que deixar os telefones de lado. O telefone é uma ferramenta útil, mas que distrai muito, que atrapalha muito a nossa vida e que tira a nossa disposição, a nossa produtividade. Então, esse é um ponto que eu quero acrescentar. Os rabinos, sim, estipularam bênçãos para se fazer antes de cada alimento, mas pela Torá, a sua obrigatoriedade é bendizer ao Eterno após cada refeição. E quem fazia isso? O nosso patriarca Abraham, e ele era muito rico. Porque Abraham, será que é o Abraão? A sua casa tem que ser um local de portas abertas, tratar as pessoas de fora da melhor maneira possível. Mas o que ele fazia após cada refeição? Fazia o convidado fazer a bênção, bendizendo ao Eterno por aquilo que comeu. Se você quer saber sobre essa bênção, a gente pode fazer um vídeo recitando ela para pular essa parte. É a questão do pão. O pão aparece muito importante que a gente tem feito, que tem mudado a nossa vida. É a questão do pão. O pão aparece mais de 300 vezes na Bíblia. E quando está falando de pão, sempre representa a parnassá, que é o sustento. O jeito que você trata o seu pão, sabe aquele pão que você compra na padaria? Esse pão. O jeito que você trata ele pode alterar a sua vida financeira. Nós não jogamos o pão em qualquer lugar, não desperdiçamos pão. Quando o pão tá duro, ou quando ele tá querendo estragar, a gente faz alguma receita com ele, ou faz torrada, ou aqueles pudim de pão. Nunca deixe o seu pão estragar. E sobre essa questão aqui do ir na padaria, tá? Pegar um pão, só me fez lembrar mais uma vez a questão que eu falei pra você sobre o brasileiro ser um povo acelerado. O brasileiro, eles acordam já em cima da hora de trabalhar, vai na padaria corrida, compra o pão corrido, chega em casa, ou às vezes leva pra comer no trabalho, ou come até mesmo a caminho. Eu tenho muito essa mania, sabe, de preparar o meu café e ir comendo no caminho. Eu acho que eu economizo tempo assim, mas talvez isso seja uma forma de ingratidão. É algo que eu preciso mudar. E isso também vem de cultura, porque o brasileiro é acelerado e todo tempo quer ganhar tempo e está sempre atrasado, está sempre acelerado. E eu aprendi algo aqui morando em Portugal, que a gente precisa desacelerar. E que a gente às vezes passa mal aqui nos trabalhos, ou até passa vergonha. Passa mal não no sentido de saúde, mas estilo de vergonha em algumas áreas por conta disso. E a gente dessa correria chega em casa, às vezes pega o pão, passa uma manteiga, coloca um presunto, o queijo, já engole ali, já corre, vai trabalhar acelerado, almoça rápido ali, nem sequer agradece pelo alimento, tenta almoçar no máximo em 15 minutos, volta a corrida para casa, pega um trânsito ali, se estressa com aquilo, chega em casa, fica ali scrollando tela de celular,
vai jantar, às vezes janta no sofá mesmo, não senta na mesa para jantar, janta em frente à TV, janta em frente ao computador, janta com o celular na mão, não segue o ritual de gratidão, não segue um ritual de exercitar a mente e agradecer a Deus por aquilo que tem, sabe? Não sabe o que ela tem ali na mesa, é algo concedido por Deus, é algo, o alimento é algo especial concedido por Deus, é algo que dá vida, né? Porque se você não come, você morre de fome. Se você não bebe água, você morre de fome. Então vamos supor que, né, vamos dizer que é sagrado. Por não supor, é fingir que é, mas então é sagrado, né? Preciso quebrar essa barreira e não achar que é sagrado, mas é algo sagrado. E a gente precisa estabelecer isso porque o alimento é algo que dá vida, é algo que precisa ser agradecido. Porque se você não come, cara, você vai morrer de fome. Se você não bebe água, você pode morrer de sede, ficar desidratado e tudo mais. Então temos que agradecer até pelo copo de água, pelo ar que respiramos, por tudo, porque tudo nos concede vida e tudo é vindo de Deus, é tudo criação de Deus, é coisas que Ele criou para nós, sabe, para nós sobreviver. Então nós temos que ser grato ao Senhor por tudo isso, né? E saber respeitar tudo isso e não fazer de qualquer forma, né? Não fazer de qualquer jeito, sem seguir esse ritual. Por isso que muitas das vezes, né, ou a maioria das vezes os judeus é um pessoal próspero, porque eles seguem um ritual de gratidão, seguem um ritual aí de, de ser grato a Deus, de reconhecimento. E eu creio, cara, que quando. Quem que não gosta de ser reconhecido, né? Às vezes a esposa faz uma comida dentro de casa, ela quer ser reconhecida. O marido faz um bom trabalho, ele quer ser reconhecido. O funcionário faz um trabalho excelente, ele quer ser reconhecido. Então, a questão de reconhecimento, gente, é importante também. Então, é a forma de você agradecer, a forma de você seguir esse ritual de gratidão, de respeito ao que você tem, o alimento, a água, o café, o pão, o açúcar e tudo mais, tudo que você adquiriu, um tênis que você comprou, sabe? Saber valorizar, por mais que seja coisas pequenas, superficiais, é um ato de reconhecimento à divindade, a Deus por todo soberano, por tudo que Ele concedeu a ti nesta vida. Sempre que você come um pão, um pratinho por baixo para os farelos ir caindo, e aí esse farelo você descarta em um local muito respeitoso. Eu sempre faço assim, eu separo numa sacolinha, não misturo com outros lixos e aí jogo ele separado dos outros lixos. Eu acho que é uma maneira de você estar dizendo assim pro Eterno: Eterno, muito obrigado por todo o sustento, porque o pão, pela Torá, representa o sustento. Então, no momento que você está valorizando isso, você está dizendo pro Eterno: olha, Eterno, muito obrigado por aquilo que o Senhor nos deu. O principal foco do judaísmo é materializar o que é espiritual. Eu sempre falo sobre isso. A gente vê a construção do templo como foi uma materialização de tudo aquilo que era espiritual. A gente vê cada detalhe que os judeus fazem, que é pelos mandamentos do Eterno, que é a materialização do mundo espiritual. Então, é importante você entender que a Bíblia ela não está lá apenas para você ler e ficar na sua mente. No momento em que você aplica essas dicas que eu te dei hoje, a sua vida financeira provavelmente vai dar um disparo e vai mudar. Afinal, para você cumprir Torá, você precisa ter dinheiro. Para o judaísmo, não é um tabu o dinheiro. Mas uma coisa que nós sempre fazemos e que isso também traz muita parnassá, muito sustento, é a tzedakah. A tzedakah se chama justiça social e não caridade como as pessoas propagam por aí. Caridade parece que você tá com pena da pessoa. Realmente, essa questão de caridade parece que você tá com pena, sabe? Às vezes você vai fazer uma ação social ali com pena da pessoa, né? Você vê um morador de rua lá, você fala, cara, que dó daquela pessoa, e vai lá e dá algo. Cara, você deu com pena, deu com dó. Tipo, não é pra sentir dó, não é pra sentir pena, se sentir amor pela pessoa. E você não pode ter pena de uma pessoa, você tem que ajudar ela, porque nós somos irmãos. Então, no momento em que você faz essa justiça social, você equilibra a balança. E toda vez que você faz uma justiça social, o Eterno abençoa demais. A separação do dízimo, do macer, também é muito importante. Para quem devolve o dízimo, pode ter certeza que ela consegue sim colher os benefícios espirituais, mesmo que o templo tenha sido destruído. Cara, eu vou
acrescentar algo sobre questão do dízimo, tá? Quando você for dizimar, for ofertar, não dê com uma mão para receber com outra. Não, em tudo na sua vida. Se vai ajudar alguém, não dê com uma mão para estender na outra para receber. Não, jamais. Dê com as duas mãos, pensando, cara, eu tô dando não para receber, não para que Deus me abençoe ou tudo mais, mas para que eu possa acrescentar na vida daquela pessoa, daquele ministério, para que meus irmãos tenham um estofado, que ele possa se sentar ali e seja confortável, esteja um ar-condicionado, um ambiente, um som agradável para mim e para todos nesse ambiente. Para que meu amigo possa ter aquele tênis que ele sonha, aquele carro que ele pretende comprar, ou para que ele possa fazer a compra do mês, se é que ele está precisando e tudo mais. Então, não dê pensando em receber, sabe? Não seja esse tipo de pessoa, tá? Para mim, pessoas que fazem isso são pessoas manipuladoras. Sabe? Pessoas que muitas das vezes quer prender alguém, ou pessoas egoístas que quer estar acima de alguém, só pensa em si mesmo, né? Faz uma ação social, faz uma caridade ou ajuda alguém, tentando prender aquele alguém ali para si, tentando fazer aquela pessoa refém de si, refém de uma ajuda que você possa precisar futuramente, ou pensando em receber futuramente algo em troca por aquilo que você deu, tá? Eu conheci pessoa que gostava de fazer isso, sabe? Gostava de ajudar para ter aquela pessoa ali de refém, para quando ela precisar dela, a pessoa não dissesse não, tá? E ela usava muito disso e dava certo para ela. Então não seja esse tipo de pessoa manipuladora e dá com a mão, esperando já o momento certo para estender a outra para receber. Então, cara, dá por amor, hein? E não pensando em receber algo em troca, porque Deus vai dar pra você aquilo que você precisa, vai suprir a sua necessidade. Dízimo e tzedakah são um segredo também para a prosperidade dos judeus. Outra coisa importante é entender como separar. As pessoas têm essa dúvida. Então, como é que os judeus separam o dízimo e a tzedakah? Eu posso dar tudo junto? Vamos lá. O dízimo é 10% do seu salário. Os cabalistas dão 14,7%, se eu não me engano. A questão do dízimo aqui pesa muito, muito mesmo. Eu falo brasileiro, nós brasileiros, porque é a minha cultura, o povo que eu convivo, que eu entendo, tá? Que fala que não vai dizimar, não vai ofertar. Eu já fiz até um vídeo aqui que fala disso, que essa é a desculpa que muita gente usa para não ir à igreja ou para não ofertar e dizimar no templo. A gente usa que o pastor vai usar nosso dízimo para andar de carro, para ter uma vida boa, para não trabalhar e tudo mais. Então, gente, pelo amor de Deus, na verdade, analisa o lugar, o ministério onde você está indo, para não dizimar à toa, tá? Para não realmente tá mantendo o pastor, tá mantendo membros ali que quer usufruir do dinheiro de outros membros. Então analisa o seu ministério, se é o ministério certo, se a igreja é correta para dizimar, para ofertar, mas não saia generalizando, não saia abrindo a boca e falando que não vou ofertar, não vou dizimar porque o pastor é ladrão, porque o pastor vai ficar com isso, o pastor vai roubar o meu dinheiro, vai usar o dinheiro dos membros para andar com carro bom e blá 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 blá, tudo mais, porque isso também atrapalha a sua vida. O falar mal das pessoas, né? O falar da vida alheia das pessoas também, né? Faz com que você não prospere. Então tenha em mente isso. Não fale mal de ninguém, né? Analise se você tem algo contra aquela pessoa ali, né? Que veio no seu pensamento. Você tá supondo que aquilo ali, você não sabe, mas você tá supondo que aquela pessoa tem algo assim, algo assado, tem algum defeito. Guarda para si, não comente que eu sou esposa, não comente que seu marido, guarde para si, ora a Deus, pega na mão do Senhor e fala: Senhor, tira esses pensamentos da minha cabeça, sabe, do meu cérebro, porque eu tô pensando no X assado do meu irmão, X assado, X, Y daquela pessoa, e se não for verdade, Senhor, então abre os meus olhos, me dê discernimento e que eu guarde isso para mim, fique entre eu e Deus, e orando sempre a Deus para tirar isso da sua mente, do seu coração, porque isso também atrapalha a sua vida, isso também atrasa o seu a sua prosperidade, vamos supor, bem? Então fique atento com isso também. Mas comumente são 10% daquilo que você ganha, e os judeus
ainda separam 10% para tzedakah. Então, no final, são 20%. Aí as pessoas me perguntam, eu posso dar tudo de tzedakah? Pra você entender, né? Esse tzedakah. Acho que é tzedakah. Eu sou meio ruim na pronúncia, tá, gente? Seria mais assim usando o nosso termo aí, como ela falou também, é uma ação social, tá? Você, além de dizimar ali no templo, ali no seu ministério, na igreja, tem essa ajuda também aí social, sabe? Ajudando as pessoas. É uma caridade, é uma ação social aí que tem no seu bairro, na sua cidade, ou algo do tipo, ou algumas pessoas que você conhece que precisa, que está necessitando de algo, de alimento, de alguma coisa, aí você faz esse da cá. Bom, não. Você não pode dar os 20% de tzedakah. O certo é você dar 10% do dízimo e você precisa declarar isso. Então, por exemplo, você vai fazer um Pix para algum local. E é muito importante ressaltar que se você está dando seu dízimo num local onde prega contra a Torá, provavelmente seu dízimo não vai dar muito resultado. Eu acabei de falar isso agora há pouco, né? Para analisar a igreja, o ministério, qual você vai dizimar, né? Para que você não dizima a tua. É basicamente isso também. Ela acabou de falar que não vai ter efeito. E esse tzedakah também, eu tinha esse costume, sabe? De, cara, eu não vou dizimar dentro da igreja, porque eu tinha esse medo de estar alimentando ali pessoas erradas. Então eu falei, cara, eu vou pegar tudo, né, os 10%, ao invés de eu dizimar na igreja, eu vou ajudar uma pessoa aqui fora, eu vou fazer o tzedakah, uma caridade social. Pelo que eu vi aqui, ela falou que é errado, que a gente não pode fazer tudo por tzedakah, que tem que ser parte a parte, 10% para um, 10% para outro, e assim é o correto. E eu te convido a fazer esse teste. Dê o seu dízimo, seus 10%, num local onde prega a Torá. E dê a tzedakah num ambiente onde pessoas precisam de você, seja na sua comunidade, seja na sua família, seja numa pessoa do lado de fora. Faça a justiça social. E eu tenho certeza que você vai colher os proventos deste mundo físico, pois para cumprir Torá precisa de dinheiro, gente. Graças a Deus o Eterno, ele tem abençoado, né? Eu vejo assim, nossa comunidade tem crescido bastante. E isso aqui é meio, vai pegar aí para a grande população brasileira, né? Que hoje nós sabe como que tá aí a situação financeira. Eu falo assim, Brasil em terceira pessoa, porque quem acompanha o canal aqui sabe que eu não moro mais no Brasil, tá? E assim, tá intrigante, tá difícil a situação brasileira, tá? Estamos passando aí por uma situação política, o qual tá deixando um rastro grande aí de desastre financeiro no nosso país, que a população não tem dinheiro, velho, não tá tendo dinheiro. A inflação tá alta, os juros tá alto e o povo brasileiro tão quebrado, não tem dinheiro. Então é difícil falar assim, para cumprir a Torá, para cumprir as escrituras tem que ter dinheiro. É meio difícil eu abrir a boca para falar isso para a população brasileira, né, neste momento. A população brasileira, não nossa nesse momento, mas de alguns anos atrás também. Desde quando eu me entendo por gente, na verdade, tá? Eu sei que essa dificuldade de ter dinheiro no Brasil é grande na grande maioria da população. Porque, cara, minha vida tá boa hoje. Já tá bem melhor hoje, mas lá até os meus 20 e poucos anos tava difícil, tá? Hoje eu tenho 27, pra você entender que não faz tanto tempo assim. Então eu nasci em um berço drástico, num berço ali escasso. Então eu sei o que eu tô falando, eu não tô falando da boca pra fora. Eu não tô falando aqui porque é simplesmente pra gerar conteúdo, não. Eu tô falando de uma realidade que eu conheço, tá? Que é anos e anos, são praticamente aí 2 décadas e um pouco mais aí nessa vida, né? Situação aí que eu entendo que é o Brasil, tá? Mas também não é algo impossível falar que tem que cumprir a Torá, as escrituras, né? Tem que ter dinheiro. Não é algo impossível, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Se você quer cumprir, quer obedecer cada centímetro das escrituras, o
Senhor Deus vai prover na sua vida, o Senhor Deus vai abrir a sua mente e vai te dar ideias e estratégias para adquirir os recursos necessários para cumprir a vontade do Senhor. Então, é complicado falar que precisa de dinheiro e, ao mesmo tempo, é fácil e não é complicado, porque quando se trata da obra de Deus, quem supre é Ele, quem dá é Ele, é tudo por Ele, por meio dele, para que a glória seja eternamente dele e totalmente dele, para que o homem em si não venha se vangloriar e nem querer roubar a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, é complicado falar, olhando por um lado carnal, um lado humano, sim, mas olhando para o lado espiritual e para cumprir a vontade do Senhor, não é impossível, não é complicado. Na verdade, nada é impossível para o Senhor. Mas o segredo de tudo é a tzedakah, é o dízimo, é você fazer essas segulote, né, que é essas proteções pro seu dinheiro, como sendo grato a tudo aquilo que você tem, não desperdiçando alimento, não desperdiçando pão. Se todo mundo cumprir isso, eu tenho certeza que a vida de vocês vai dar uma melhorada. Um marido ou uma esposa que tem preocupação financeira, você não tem shalom bait, que é a paz no lar. Você não tem paciência com seus filhos. Eu já falei sobre isso aqui também, tá? Você não faz as suas orações corretas, por quê? Porque você está preocupado com a parnassá que sustenta. Importante, né? Diferente do que algumas culturas pregam. O dinheiro é importante se você santifica ele. E como você santifica o seu dinheiro? Como você santifica o seu dinheiro? Vou lá aqui. Ela fala sobre santificar o dinheiro, tá? Importante. A questão de santificar, resumindo em si, é você ser grato, né, a Deus, você separar suas primícias ali para Deus. E outro fato que eu aprendi sobre santificar o dinheiro, sobre fazer o seu dinheiro render, não render, fazer milagre, mas assim, questão de santificação e questão de honrar a Deus com aquilo que você recebeu em forma de gratidão e tudo mais, é não gastar ele nenhum centavos a partir do momento em que você recebe. É sempre deixar o dinheiro na sua conta, na sua casa, sobre a sua posse, 24 horas primeiro. As primeiras 24 horas e você só gastar depois disso. Até um centavo que for necessário, só gastar depois disso. Deixar em sua posse por 24 horas, aí sim você vai gastar. Isso é algo que eu aprendi sobre santificação também do seu dinheiro, sobre ser grato, sobre ser um princípio, questão de dinheiro também, tá bom? Então, sobre isso mais ou menos que ela fala aqui, sobre santificar o dinheiro, tá? Há várias formas aí de você santificar, não é seguindo o ritual pagão, mas sim sendo grato a Deus. Normalmente esse vídeo aqui, eu não vou dar continuidade, porque o que ela vai falar é algo que eu já vou deixar para vocês aqui. O vídeo se resume em não murmurar, ser grato, não desperdiçar comida, tá? Seguir um ritual aí de gratidão a Deus, né, em todas as suas áreas, não desperdiçar o pão, tá? O tzedakah, ação social, tá? Você vai doar, você vai ajudar pessoas carentes aí na sua comunidade, ou pessoas que você sabe que precisa. Então, não desperdiçar o pão, o alimento, saber o valor do alimento, o que o alimento representa, o que o pão representa, em todas as áreas, ser grato a Deus, um tênis que você compra, uma roupa que você comprou, você conseguiu comprar ali, você não simplesmente abandonar e deixar a jogada para lá de qualquer forma, mas sim seguir um ritual de gratidão, tá? Seguir um ritual ali de dizer, Senhor, muito obrigado porque através do Senhor eu consegui conquistar isso aqui, por mais pequeno que seja. E tem também o tzedakah, que é uma ação na comunidade, uma ação a alguém carente, alguém que precisa, uma ação comunitária, e o dízimo, tá? O dízimo aí dentro da sua comunidade, onde você prega, onde você é membro, na sua igreja, resumindo, e também a santificação ao dinheiro. Santificação ao dinheiro, né? Que é você santificar o dinheiro que você recebe, aquilo que Deus concedeu que você conseguisse, por mais que seja com o suor do seu trabalho. Se Deus não te dá saúde, não te dá condições de você trabalhar, não te dá vida, vamos falar logo assim, se Ele não te dá vida,
não tem como você ter dinheiro, não tem como você trabalhar. Então não adianta você falar, teimar, dizer, não, Deus não me concedeu, eu consegui com o suor do meu trabalho. Tá, mas quem te concede vida? Quem concede o respirar a ti? Não, tá bem? Quem te concede saúde? Tá? Não, eu tenho saúde porque eu sou forte, porque eu tenho imunidade boa, porque eu pratico exercício, porque eu sou um cara cuidadoso. Não, gente, é Deus. Deus concede saúde, Deus te concede sabedoria para você cuidar da sua saúde e tudo mais. Então não adianta, Deus te concede vida. Então lembre-se disso. Tá? Nada é por ti. Tudo que você tem, tudo que você faz é por meio do Senhor, Ele que te concedeu. Porque se Ele falar hoje, encerra o seu ciclo aqui na Terra, acabou, você não vai ter poder mais para nada, para conseguir nada. Bom, então seja grato a Deus por tudo, não seja um cara que desperdiça, que gasta sem necessidade. Bom, então, resumindo algo aqui também, se você acrescentando algo aqui também, vou acrescentar mais alguma coisa aqui, sobre isso. Tudo isso que foi falado nesse vídeo aqui, se você não praticar, não vai adiantar em nada. E também se você praticar tudo isso aqui, você ser uma pessoa que não sabe administrar o seu dinheiro, que é gastão, que acha que é trilionário, bilionário, milionário, e sai gastando como se não houvesse fim, nem dia, nem noite, de qualquer jeito, de qualquer forma, não vai surtir sua vida. Tá? Você pode ganhar, mas vai continuar na merda porque vai gastar tudo. Então saiba administrar o seu dinheiro, saiba administrar as suas riquezas, aquilo que Deus te dá. Não tratando somente de dinheiro, mas família, mas de amigos, de pessoas. E lembre-se, pessoas são muito mais importantes que o material. A gente pensa tanto em querer prosperar, mas não pensamos em querer amar o próximo. Tá? Ter um carro é bom, mas ter uma família é melhor ainda. Ter uma casa é extraordinário, é algo maravilhoso, mas ter alguém para morar junto contigo é muito mais além do que o extraordinário. Bom, ter dinheiro é bom, mas ter com quem gastar é melhor ainda. Ter alguém para andar ao seu lado, seu carro, ter um carro cheio ali, ter uma família cheia, família alegre, uma família feliz, é muito melhor ainda do que tudo isso sem ninguém do lado. Então, pessoas são mais importantes do que tudo que podemos conquistar materialmente. Hein? Então é isso. Um forte abraço. Que Deus possa abençoar você. E fique com Deus. E até o próximo vídeo.